Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Tácito Coutinho, aqui da comunidade javenice e participante do CERN. Estamos nesse congresso de patrística, discutindo algumas coisas ou refletindo sobre algumas coisas desse período importante da história da igreja, esse período dos santos padres da igreja, como nós chamamos. Logo depois do período em que os apóstolos já não estavam mais entre nós tivemos esses santos homens que refletiram e ajudaram a constituir o patrimônio da igreja, o patrimônio doutrinal, o magistério da igreja até os dias de hoje. É uma alegria poder estar com vocês. A minha contribuição aqui é muito pequena e curta. Se trata daquilo que é chamado de igreja doméstica. A igreja doméstica se insere dentro daquele quadro das chamadas comunidades primitivas. As comunidades primitivas são as primeiras organizações da comunidade, da igreja como comunidade. Nós sabemos que a grande novidade do Evangelho, a novidade que Jesus Cristo trouxe, provocou algumas coisas dentro daquela situação social que os cristãos estavam. Nós conhecemos alguma coisa disso a partir do Ato dos Apóstolos e, sobretudo, das cartas de São Paulo e das cartas da patrística de São Clemente Romano, que também escreveu aos Coríntios, e fala um pouco sobre a estrutura ou como se organizava a comunidade primitiva. Nós falamos de comunidade primitiva, aquelas comunidades até o primeiro século, meados do século II, até mais ou menos um pouco posterior ao período de Santo Inácio de Antioquia, logo no começo do século II, um pouco mais do que isso. Mas nós temos muito poucas notícias ou como se organizava efetivamente essas comunidades ditas primitivas. Nós não podemos fixar somente na comunidade de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém é uma das comunidades primitivas. Mas cada comunidade se organizava de acordo com o seu ambiente, de acordo com a sua realidade social, com a sua realidade de cidade. Então nós não podemos fixar um modelo de comunidade primitiva. Podemos falar que a igreja se organizava em pequenas comunidades no período logo ali no início da pregação do Evangelho. Nós sabemos que os apóstolos foram para o andar de cima, no cenáculo, e aguardaram a vinda do Espírito Santo. E os homens que subiram para o andar superior, conforme está no Atos dos Apóstolos capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, os homens que subiram para lá estavam amedrontados, porque afinal de contas Jesus Cristo tinha sido crucificado. É certo que Jesus Cristo apareceu a eles, fez a promessa do Espírito, pediu que aguardassem em Jerusalém, mas de qualquer jeito eles se reuniram lá no cenáculo amedrontados da perseguição dos judeus. E esse era o quadro. É lógico que a vinda do Espírito Santo transformou aqueles corações e se tornaram de homens amedrontados em grandes pregadores do Evangelho, e o Evangelho começou a se difundir. Inclusive aproveitando aquela primeira perseguição que foi a perseguição dos judeus, e eles foram para outras cidades, e a partir de outras cidades o Evangelho foi se espalhando por todo o mundo. Mas essa organização inicial ainda era uma organização incipiente. Nós tínhamos no judaísmo a figura do templo, o templo que concentrava toda a ação religiosa dos judeus, que era inclusive uma manifestação do patriotismo, do nacionalismo judeu, o templo, e a religião. Tínhamos lá as sinagogas que os judeus se organizaram para a reflexão da palavra de Deus, que não era um ambiente de culto, mas era um ambiente de reflexão da palavra. E essas eram as estruturas que existiam no começo para os judeus. Os cristãos, os primeiros cristãos, assumiram mais ou menos essa mesma estrutura. Tanto é que logo no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Pedro e João subindo ao templo para a oração. Portanto, os cristãos do começo assumiram mais ou menos a estrutura religiosa que existia dos judeus, porque afinal de contas eles estavam inseridos nessa realidade. E como é que era a vida dos judeus, vamos dizer assim, a religião dos judeus? Além do templo, além das sinagogas, os judeus tinham a religião, vamos falar assim, familiar. O pai ajuntava os seus agregados, ajuntava os seus servos, os seus parentes mais próximos, e formavam ali como se fosse uma religião familiar.
e ele mesmo presidia as orações e aquilo que era próprio da religião familiar. Essa estrutura de templo, sinagogas e religião familiar permaneceu na igreja no começo, porque não existia ainda uma estrutura hierárquica, uma estrutura organizacional que vai começar a aparecer a partir do século II, a partir do meados do século II de nossa era. Até lá, o cristianismo era exatamente essa proposta de ajuntar aqueles homens, aquelas mulheres a partir da novidade do Evangelho e viver essa novidade do Evangelho inserida em seus corações, inaugurada em seus corações pela experiência do Espírito. Era assim que funcionava. Portanto, nós podemos falar de uma comunidade primitiva formada por núcleos familiares, pequenas comunidades que se reuniam nas casas, sob a presidência do patriarca da casa, os romanos chamavam de paterfamilias, e que ali faziam o seu culto familiar, e agora não só o culto familiar, mas também a partilha da experiência da vida nova e que inaugurada por Jesus Cristo e seu Espírito. Então, o que nós temos no começo era isso, uma comunidade familiar. O pai, uma família ao redor dele, os agregados, e aí eles cultuavam, aí eles liam, aí eles refletiam, aí eles vivenciavam a fé cristã. São Paulo vai se referir a essa comunidade familiar na sua carta aos Romanos, ao final da carta aos Romanos e, sobretudo, na carta aos Coríntios. Também São Clemente Romano, o Papa, também vai escrever uma carta aos Coríntios, lembrando os coríntios dessa vivência da igreja familiar. A igreja que se reunia nas casas, a igreja que se reunia em torno das famílias. Nessa época, a igreja ainda não possui seus ministérios definidos, como nós conhecemos hoje. Os ministérios eram ocasionais, nós tínhamos lá, de acordo com as necessidades, aqueles ministérios, o profeta, o pastor, como São Paulo vai escrever na sua carta aos Efésios, o evangelista, mas também não existia uma estrutura hierárquica organizada. Era ali em torno das pequenas comunidades que uniam nas casas, onde se prestava culto ao Senhor, onde se lembrava as palavras do Senhor, que foi a partir daí que o Evangelho começa a ser escrito, e também onde se partia o pão. Nós vamos encontrar logo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar esse costume de rezar nas casas e partir o pão, presidido pelo chefe da casa, presidido por um apóstolo que estivesse presente, ou algum apóstolo ligado, ou alguém ligado ao apóstolo estivesse presente, o mais antigo, o presbítero, o mais velho. Era a estrutura muito simples da igreja naquele período. É lógico, as perseguições fortaleceram essas estruturas, fortaleceram a fé, e depois do Edito de Constantino e de Tessalônica, quando a igreja se torna mais visível, ela vai se organizando, e aí essa figura da comunidade familiar, da comunidade patriarcal, ela desaparece e os ministérios vão se organizando. O que isso tem a ver com a gente? Eu estava pensando que essa estrutura familiar, essa estrutura da pequena comunidade, é o grande desafio para a nossa sociedade de hoje. Sobretudo nesse período que ainda estamos passando, esse período de pandemia, onde as grandes reuniões não são possíveis, onde a massa já não pode se reunir. O desafio da pequena comunidade, sobretudo da comunidade familiar. O Papa Bento XVI, numa entrevista que se tornou livro chamado Sal da Terra, ele afirma que a qualidade do cristianismo contemporâneo passa exatamente pela qualidade das pequenas comunidades e das comunidades familiares. Nós já não estamos mais no tempo da religião de massa, nós estamos agora no tempo de uma religião que é uma opção pessoal e radical, que é uma resposta pessoal ao apelo que o Evangelho e que a fé faz na vida de cada um. Por isso, essas pequenas comunidades de modelo familiar se tornam uma resposta para esse mundo secularizado que nós estamos vivendo. Os pequenos grupos que se reúnem nas casas para a partilha do pão, para a partilha do pão solidário, não mais o pão eucarístico, porque a estrutura hierárquica da igreja já assumiu esse ministério de uma maneira muito clara. Mas a partilha do pão solidário, a partilha da palavra de Deus que ainda está nas nossas mãos,
a partilha da vida com os irmãos. Essa partilha, esse estar em casa, no pequeno grupo, acaba se tornando uma alternativa importante para a vida cristã de hoje, sobretudo nessa sociedade profundamente secularizada e paganizada que nós assistimos. Portanto, a possibilidade, a experiência dessas comunidades primitivas, dessas pequenas comunidades familiares que se reuniam nas casas, continua sendo um modelo para essa igreja de hoje, que, como naquela época, vive mergulhada num paganismo, vive mergulhada numa sociedade adversa, vive mergulhada em tempos de perseguição. E esse é o desafio de hoje. E a minha contribuição nesse congresso de patrística tão importante, com temas tão importantes que estão sendo desenvolvidos, a minha pequena contribuição é essa: colocar essa pergunta, ou colocar essa proposta, a modelo das primeiras comunidades, a modelo da igreja primitiva, as pequenas comunidades familiares, onde a palavra e a vida é partilhada, onde somos solidários uns com os outros, onde nossos filhos podem ser criados dentro de um ambiente de fé, onde nós podemos vivenciar a perseverança na experiência de Deus, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a dificuldade. E fica aqui a minha contribuição curta, objetiva é essa. Há um desafio, o desafio das pequenas comunidades, o desafio dos pequenos grupos que se reúnem nas casas. Temos muito pouco de documentos a esse respeito, porque não havia preocupação no começo da história da igreja em fixar realmente um dado histórico, um conteúdo de documentos históricos. O pouco que nós sabemos da Sagrada Escritura. Alguma coisa talvez na história eclesiástica de Eusébio, alguma coisa de Tertuliano ou de Orígenes, mas pouco mais sabemos do que isso. As pequenas comunidades que se reuniam nas casas, e foi exatamente esse fermento nas casas, esse fermento das pequenas comunidades, foi capaz de transformar a realidade do Império Romano, do grande Império Romano. É o desafio para hoje. O grande império que está aí pode ser transformado por essas pequenas comunidades que nós podemos organizar em nossas casas, em nossas cidades, em nossas vizinhanças, em nossos condomínios. É isso. Essa é a nossa contribuição. Continue aí com o nosso congresso e aproveitem bastante, porque esse é um tema importante e esse é um período importante para a nossa igreja. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.